Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da palavra de Deus com o título A Origem Apostólica da Natureza Divina. 2 livros base para essa ministração é o livro de Salmos, capítulo 8, versículo 5, que nos diz: Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Agora vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 8, que nos diz: Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Depois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho justamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu plano testemunho, dizendo que é o homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a essência espiritual desta palavra, para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no que diz respeito ao seu espírito, e pouco abaixo dos anjos, na criação original. Amém? Essa é a posição espiritual que o homem abriu mão na queda, e que foi reconquistada em Cristo. A origem do homem apostólico é em Cristo. Amém? Espiritualmente, eu carrego a imagem de Jesus Cristo. Somos descendentes da fé em Abraão e gerados espiritualmente em Cristo. O homem que não nasce de Cristo continua sendo um homem natural que tem a origem adâmica e demoníaca. Livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e capítulo 8, versículo 44. Se eu entendo que a minha origem é Cristo, minha opção é ser dele. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44 ao 50. O apóstolo Paulo tem uma visão profunda de como o homem pode viver apenas com a conexão a Adão, ou pode nascer de Cristo. O que acontece é que muitos não mudam de posição espiritualmente e por isso estão submetidos ao domínio da carne que gera frutos. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. A Bíblia nos mostra que a opção em ser espiritual mudou a vida de muitos homens, ao passo que a opção contrária
destruiu outros que poderiam ter um futuro poderoso em Deus. Amém? Vamos analisar alguns casos. Em primeiro lugar, Ló fez claramente a opção carnal. Ele sabia da relação espiritual de Abraão com Deus, mas escolheu viver carnalmente. Livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 10. Está claro que a escolha de Ló foi carnal e não coincidentemente ele foi morar na sujeira de Sodoma e Gomorra, porque estava associado ao carnal. Temos que limpar nosso coração para vencer as manipulações impostas pela carne. Amém? Em segundo lugar, Caim. Deus deu a oportunidade aos filhos de Adão e Eva de viverem uma transformação pela graça, manifesta por misericórdia. Uma vez que a graça não estava inaugurada, viria com Cristo, mas Caim se inclina totalmente para as coisas da carne e comete homicídio, porque passa a viver debaixo de maldição carnal. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6 ao 11, e livro de Romanos, capítulo 8, versículos 5 ao 9. Em terceiro lugar, Esaú, por sua ignorância e por desprezar as coisas espirituais, simplesmente abriu mão de ser o Israel de Deus. Foi o homem que viveu apenas o que a carne lhe proporcionou. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16 ao 17. Mas o dinheiro, a posição, o poder, não lhe deram o que ele viu na vida de seu irmão, que deu origem ao povo de Deus. Ele não viveu a grandiosidade do plano do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. O Espírito de Cristo em nós é vivificante. Quando eu tenho o Espírito do Senhor na minha vida, tudo renasce em minha vida todos os dias. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Como posso dizer isso e fazer opções tão erradas? Porque não tenho prazer nas coisas espirituais? Falta a ligação com a raiz, com a videira. Amém? Glória a Deus. Chegou a hora de vivermos um grande avivamento no nosso interior. Temos que desejar o que Cristo deseja e viver o que Ele tem para nossas vidas. Porque os planos de Deus são tão difíceis de realizar. Porque muitas vezes não amamos o que Deus ama. Mas você é devedor. Você tem que pregar a palavra, falar de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A base da geração apostólica são os 12 apóstolos. E nós somos a multiplicação apostólica. Nós nascemos dos apóstolos. Fomos gerados em Cristo. Amém? Glória a Deus. E como podemos assumir essa posição? Em primeiro lugar, tornando-se um homem aperfeiçoado pelos dons da graça na carne, santificada em Cristo. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Cristo deixou aos homens espirituais os dons exclusivamente reservados aos ungidos de Deus, que os torna espiritualmente superiores aos anjos, por exercer esses dons livremente, e os anjos não podem fazer isso. Amém? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Não somos nada se não tivermos dons. Ele quer encher sua vida de poder e autoridade. Deus quer derramar dons sobre você. Eles te dão autoridade no mundo espiritual. Te fazem um homem reconhecido como servo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar,
desfrutar da natureza divina de Cristo. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Aqui está a chave espiritual mais profunda que deve nos levar a entender que temos a essência, o DNA de Cristo. Isso nos torna igualmente herdeiros e co-herdeiros de Deus. Amém? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16 ao 17. Em terceiro lugar, quando nos tornamos semelhantes a Jesus, ele se tornou semelhante a nós para que fôssemos semelhantes a ele e vencêssemos a Satanás. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4 ao 10. Jesus se tornou homem para que os homens fossem semelhantes a ele, para ocupar sua posição original da criação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Fomos criados pouco abaixo dos anjos, mas Cristo nos colocou em um nível de autoridade superior. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Temos que ser vários Cristos, andando pelo mundo com o mesmo sentimento dele. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Como temos o DNA de Cristo, temos que nos apropriar das dádivas da graça que são ser curados da carne enferma. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Ter o poder apostólico contra as obras do diabo. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Nos dá a fonte de poder, que é o Espírito Santo. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 8. Os 12 foram os primeiros a experimentar o Espírito Santo vivo dentro de si. Nos permitiu vencer as dores do mundo pela glória reservada. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Ser o templo da sua glória na terra. Livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Descubra hoje as suas origens e aproprie-se da essência de Cristo. Assemelhe-se a ele e viva poderosamente da abundância do seu poder. Livro do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que essa palavra entre no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.